Meus queridos, minhas queridas, quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa hoje a respeito de uma família em Belém, Judá, em Israel. Elimeleque, o pai, Noemi, a mãe, Quilion e Malom, dois filhos. Só que houve um tempo negro em suas vidas, difícil, veio a fome àquela região, e o pai, para suprir a família, mudou-se para um outro país, Moabe. Essas terras ficam próximo de Israel, a oeste do Mar Morto. Quem já foi em Israel, tem o Mar Morto, de um lado de cá é Israel, atravessando o mar, a gente dá para avistar as montanhas do outro lado, aquelas áreas montanhosas lá, é Moabe, onde viviam os moabitas. Hoje corresponde à Jordânia. Muito bem, só que essa família foi marcada por uma sequência de calamidades, de situações adversas. Primeiramente veio a fome na região, o pai teve que mudar. Lá em Moabe, as coisas continuaram difíceis. Aconteceu que, por algum tempo depois, morreu Elimeleque, o pai. Você imaginou, mais uma tragédia na família. Se não bastasse, mais tarde esses dois filhos também casaram, tiveram suas esposas. E o que aconteceu? Os filhos também morreram. Agora, olha a situação dessa viúva. Ela ficou ela e as duas noras. E como que Noemi procedera? Pobre, viúva, sem os filhos, em uma terra estrangeira, ela decidiu voltar para Belém. Até porque ela soubera que naquela ocasião a história tinha mudado naquela região. Vieram as chuvas, o alimento, a abundância de colheita, né? Veio a fartura. E falou assim, opa, vou voltar para minha terra. Muito bem. Ela foi embora, mas já tinha um laço muito profundo com as suas noras, Orfa e Ruth. E as suas noras não queriam abandoná-la. Decidiram ir com ela. Ela insistiu com as noras para que ficasse na terra delas, porque elas iriam para uma terra estrangeira, acompanhando a sogra. A sogra não podia mais dar nenhuma esperança para elas de um novo filho para poder casar com elas. Tinham ali um laço de amor, de compromisso. E nesse caminho, nesse interim, houve um diálogo entre elas ali, e Ruth tentando persuadi-las a ficar na terra natal delas, mas elas não. Batiam o pé duro firmemente que ia com ela onde ela estivesse. E nesse diálogo, uma das noras fez uma declaração profunda, maravilhosa, que eu acho que é o versículo mais importante desse livro de Ruth, que está no capítulo 1, versículo 16. Então, nessa discussão aí, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separa de ti. Você já pensou? Que palavras profundas, que decisão forte. Veja bem, essa viúva jovem estava na sua terra, com seus pais, com seus parentes, com seus costumes, seus valores, sua religião, seus deuses. E ali ela decidiu, pela grande amizade que ela tinha com Noemi, de seguir Noemi. E tomou uma decisão assim radical contra a família, contra a sua religião, seus deuses, seus valores, sua cultura.
né, sua expectativa de vida, Orfa resolveu voltar, mas Noemi foi firme e ele acompanhou. Ruth foi firme e acompanhou Noemi nessa volta, nessa trajetória de volta para a terra natal dela. Muito bem. E a história foi favorável, né? No retorno, olha só as providências de Deus. Porque na vida do Filho de Deus não há coincidências, mas providência divina. Era costume deles em Israel, naqueles tempos, que os fazendeiros, quando iam colher suas colheitas, eles não faziam aquela colheita assim radical, colher o último grão. Não. Eles tinham por lei deixar as margens da colheita, as beiradas, como se diz assim, para os pobres, órfãos, viúvos, os estrangeiros, os famintos, os necessitados. Eles poderiam entrar naquele campo e colher aquele restolho, aquele resto que ficava para trás da colheita. Por exemplo, se caísse algum cacho, algum grão no solo, eles não voltavam para colher. Deixavam lá para as pessoas necessitadas poder entrar e colher. Essa é uma lei divina para suprir os necessitados. Distribuir um pouco do muito que o rico tem para os pobres que às vezes não têm nada. Justiça social. E Ruth, juntamente com Noemi, pararam em Belém e ela decidiu ir à luta. Tomou uma atitude, não se curvou os braços, tipo assim, eu estou seguindo aqui a minha sogra, ela conhece essa terra aqui, a terra dela, os parentes dela, vou ficar em casa aqui, organizando uma coisa de casa, enquanto ela vai lá para fora na luta para poder prover alguma coisa, já que eu aqui sou estrangeira. Minha palavra aqui não vale nada. Uma mulher em uma terra estrangeira naquela ocasião, gente, era risco até na verdade. Mas ela sabia desse costume deles, então ela falou assim, não, eu vou atrás. Ruth, ela não ficou com preguiça, com aquele sentimento de coitadinha, de desfavorecida, de injustiçada, de ficar à sombra da sogra. Não. Ela tomou uma decisão, a segunda decisão importante na vida dela, de ir atrás. Ela foi trabalhar. A mulher foi procurar um campo onde tinha algum fazendeiro fazendo colheita, para ali poder pegar os restolhos da colheita para sobreviver, ela e a sogra. Muito bem, foi lá, encontrou ali um campo, começou a colher ali as espigas, né, que estavam caídas de cevada na colheita, e ali ela encontrou um senhor, Boaz, que era proprietário, judeu, rico, próspero, um fazendeiro, solteirão, e ali ela teve contato com ele. Ele já sabia da história dela, que havia vindo de Moabe, com a sua sogra, Noemi, sabia do proceder dela, do caráter dela, da amizade dela, do profundo amor por ela, do grande testemunho dela, do caráter que ela tinha, e ele ficou ali encantado com aquele perfil daquela senhora. Ela ficou ali, ele fez tudo ali o possível para poder protegê-la, supri-la, consolar, confortar, ter comunhão, dar abrigo, dar sustento. E ali então começou uma história. Boaz, ele se simboliza tipo um tipo de Cristo, né? Uma pessoa que era rica, compassiva ao estrangeiro, sabia todas as coisas. Ele deu proteção para Ruth naquela ocasião, deu prosperidade também para ela. Era um homem humilde, foi provedor dela. Ele consolou ela, teve comunhão porque repartiu ali o pão com ela, a água, o vinho,
o teto dele, o abrigo dele, a mesa dele, a companhia dele. Ele era uma pessoa íntegra, leal, tipifica assim como Jesus, um perfil de Jesus. E também, Ruth é uma pessoa destemida, né? Sem medo, intrépida, ousada, trabalhadora, não comia o pão da preguiça, não cruzava os braços, ficava se lamentando, bem feridas, lamentando da sua tragédia, da sua situação de viuvez, de pobreza, de estar acompanhando ali uma viúva também, pobre, de estar na terra estrangeira, sendo desamparada. Era uma mulher humilde, trabalhadora. Ela semeou boas sementes no relacionamento com a sogra dela, com amor. Ela era generosa, tinha um bom testemunho. Uma mulher ousada, recatada, de bom caráter. Uma pessoa realmente de um grande perfil. Muito bem. E naquela situação ali, então se ela pôde suprir ela e a sogra dela, Noemi, com os grãos que ela colhia, cevada, se tostavam aqueles grãos, fazia massa, bolos, enfim, fazia alimento com aqueles grãos ali. Ela relatou a experiência que ela teve no campo para sua sogra, e ela falou assim, não, Boaz, ele é meu parente, ele é parente próximo, ele é um dos nossos resgatadores. Aí a Noemi, de repente, viu na frente ali uma luz que brilhou no final do túnel, uma saída. Aí, nesse diálogo entre Noemi e Ruth, Noemi é uma pessoa já mais vivida, mais idosa, já tinha passado por várias experiências na vida, dava os conselhos para Ruth, que era uma mulher mais jovem, trabalhadora, disposta, ousada, esforçada, mulher de atitudes e decisões. E as duas ali começaram então a projetar, programar, planejar. E claro, minha mulher, você sabe, é perspicaz. Eu falo que a mulher tem um sétimo sentido, tem assim um sentimento mais avivado do que o do homem. Percebe as coisas assim com sutileza, né? Com pequenos gestos, com poucas coisas. Ela percebeu que Boaz havia interesse por ela, um carinho especial, uma atitude diferente, uma palavra amiga, meiga. Ele podia muito bem, como um fazendeiro rico dali, virar as costas, desprezá-la, né? Quem sabe até abusar, maltratar. Afinal de contas, uma mulher viúva, né? Sozinha, estrangeira, enfim. Mas, como Deus estava ali naquele projeto, sustendo, abrindo as portas, abençoando, sendo compassivo, misericordioso, e as coisas acontecendo no dia a dia, os acontecimentos acompanhando, nós sabemos que ali foi a provisão de Deus para aquela situação. Aquelas mulheres puderam comer, saciar, renovar suas esperanças, e ali ver Deus agir naquela situação. E essa história se estende com meandros maravilhosos, profundos, cheios de amor, de respeito, de honra, de valores. Esse livro de Ruth tem 3 capítulos, mas é um livro muito rico em valores familiares, em valores culturais, em leis, costumes. E uma história profunda e maravilhosa, que nós veremos em breve o final dela. Claro que Boaz sentiu um sentimento especial por Ruth. E aí, pelos conselhos de Noemi, Ruth, é o seguinte, vai lá na eira do nosso parente, Boaz. Ele vai, no final da colheita, está feliz, colheu os seus grãos, vai tomar vinho, fica alegre, dormir, toma o teu banho, vista as suas melhores roupas, o seu melhor perfume,
e vai lá e age da seguinte maneira. Coloca uma capa para ninguém identificar quem é você de noite. No lugar que você perceber que ele estiver deitado, você deita aos pés dele e descubra os seus pés. Ele vai acordar, vai falar contigo, vai te orientar o que deve ser feito. Ela obedeceu os conselhos da sogra. Ela foi, vestiu, tomou aquele banho, colocou aquela roupa, aquele perfume, se embelezou, colocou sua capa, sabe, no escuro, foi lá, viu onde estava deitado Boaz, realmente tinha bebido vinho, estava tranquilo, alegre, deitou-se, dormiu e ela deitou aos pés dele e descobriu os seus pés. Mas pela meia-noite, ele acorda assustado. Quem estava do seu lado? Uma mulher. Quando ele percebeu que não, quem era? Ruth. Como assim, moça? Senhora, você está aí? E ela literalmente pediu ele em casamento. O que ela falou? Estenda tua capa sobre mim, porque você é um dos nossos resgatadores. Olha que ousadia. Olha que intrepidez. Olha que coragem. Você pensou? Na situação dela, ela foi à luta, ela foi ousada. Ela deu passo, foi à frente, procurou. Deu uma cantada, mas com respeito, com caráter, com humildade, dentro dos padrões morais, religiosos que regiam naquela época. Agora se imagina a situação de Boaz. Fazendeirão, solteirão, rico, sozinho na fazenda, no campo, né? Já tinha tomado uns tragos de vinho, devia estar alegre. Do lado dele uma mulher, Ruth, que era bonita, estava ali impecável, cheirosa, bem vestida. Eu falei assim, poxa, o que esse mãe está querendo, né? O que custaria ele tirar proveito daquela situação ali? Nenhum dano, teoricamente, poderia trazê-lo. Mas ele também, como um homem de caráter, leal, fiel, de princípios, não abusou da oportunidade, não ultrapassou o sinal, antes orientou ela, deu para ela mais alimento ainda, colocou na capa que ela trazia, mais alimento para levar para a sogra dela, com fartura, daria para elas comer por muito tempo, sobrar ainda. E aí ele, com certeza, ali consumou aquele inteirinho de relacionamento dos dois, né? Ela como serva, como estrangeira na terra dele, e ele como solteirão, com certeza também querendo um dia formar uma família. Não deu outra, ele não aguentou mais. Ali já declarou o amor dele por ela, o amor dela por ele, e ele foi atrás naquele mesmo dia das questões legais para poder fazer o resgate. Foi lá, falou com os anciões, que era o costume deles, abordou o primeiro na lista lá de resgatador de Noemi, que era mais novo que ele, expôs a situação. Ele não quis resgatá-la por questões particulares, então ele falou assim, não, tudo bem, então vou resgatar, eu vou resgatar ela como essa viúva para dar descendência à sua prole, do seu ex-esposo, da nossa tribo, do nosso povo, e vou me casar com essa jovem. E ele foi abençoado, os anciões abençoaram ele, profetizaram bênçãos ali. Muito bem. Terminada essa questão legal, foi e se casou com Ruth. Que história interessante, bonita, profunda. Olha só, e sabe qual é o final dessa história? Ela se tornou simplesmente a avó, ele avô, de Davi. Davi, o rei Davi, linhagem real. Foram os progenitores, no final, mais tarde, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Imaginar que uma história que antes era calamidade, que era lamentação, fome, morte, lamento, viuvez, pobreza,
se tornar um final feliz, um casamento abençoado, um homem próspero e sendo abençoado por Deus. Uma história que tinha tudo para ser uma lástima. Mulheres viúvas, sofredoras, lamentando a vida, o destino, mas pela atitude maravilhosa, pela ousadia, pela sabedoria, pela lealdade, pelo bom caráter, tornou-se um final feliz. Casado com um fazendeiro e avô de Davi. Meus queridos, quero finalizar esta palavra para dizer para você o seguinte, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. As coisas ruins não são eternas, um dia terão um final. Situações de lamento, choro, dor, perdas, lutos podem mudar repentinamente. Em um dia, em um estalar de dedos, seu destino pode mudar. A sua luta pode terminar. O seu sofrimento pode chegar ao fim. Os dias negros passarão. A luz surgirá. A esperança brotará no seu coração. A alegria voltará ao seu rosto, à sua expressão. O sorriso vai voltar a brotar nos seus lábios, nos seus dentes. Coisas boas acontecerão. Eu trago essa palavra para você na direção do Espírito Santo de Deus, para dizer para você, meu querido e minha querida, que as coisas não estão perdidas. Que Deus não fez você para ser uma pessoa infeliz, coberta de lástimas, de perda, de choro, de luto. Não. Foi para deixar você feliz. A felicidade nem sempre está em riqueza. Muitas pessoas têm grandes casas, luxuosas casas, mas não têm um lar. Muitas pessoas têm muita riqueza, mas são vazias. Nem sempre quer dizer felicidade, bens, mas o próprio Senhor, o Espírito Santo dentro de você, é o motivo da alegria, da paz, da felicidade. E que você tenha um espírito que teve Ruth, de não ficar se lamentando, vendo dificuldades nas coisas, colocando problemas, adversidades, lutas, justificativas vazias, comodidade, covardia. Não. Mas que você venha ser usada, trépida como foi esta mulher, essa estrangeira, que teve a ousadia de deixar a sogra em casa, ir atrás da luta, buscar trabalho, ir no campo, buscar o sustento. E eu vi também os conselhos mais velhos, obedecer e tomar atitude também, coragem, de dar um passo à frente, de ir atrás das conquistas, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, das suas necessidades e ser vitorioso e vencedor. Não seja covarde, levanta a cabeça, arregaça as mangas, dá um passo à frente, toma atitude, toma jeito, toma decisões, toma coragem. O Senhor é contigo, Ele quer ver você agir, levantar a cabeça e tomar iniciativa. Ele é contigo, Ele vai te abençoar, vai te dar vitória, vai abrir as portas, vai trazer para você o alimento, o sustento, a alegria, o vinho, o prazer, o descanso, a paz, a riqueza, a prosperidade. Deus é contigo, seja corajoso, toma atitude de essa mulher, não seja covarde, mas seja corajoso. Deus ama pessoas que têm atitude, que têm coragem, que dão um passo à frente na direção dele, em temor dele, no amor dele e naquilo que ele tem direcionado. Então, meu querido, minha querida, fique com essa palavra no seu coração. Não se dê por vencido. Não fique lambendo as suas feridas, achando que você é um coitadinho, uma coitadinha. Não. Deus é com você. Deus pode fazer você um vencedor, um vitorioso, mudar sua sorte e abençoar o seu futuro. É esta mensagem dessa linda história que eu recomendo você ler e meditar, que ela é muito profunda, é rica. É um livro assim, maravilhoso, uma história que deu certo.
Fique na paz. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, consolando seu coração, confortando, te suprindo, dando sabedoria, saída, dando para você força, coragem para tomar as iniciativas, falar as palavras certas nas horas certas, com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. Que Ele seja contigo, te orientando, abrindo as portas, te dando a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.